Existem jogos que não falam só de heróis e vilões. Eles falam de perda, de trauma e do que acontece quando alguém com poder demais tenta decidir o que é certo pra todo mundo. Oi, eu sou a Morgana, a sua bugada favorita. Eu sou autista nível 2 de suporte, eu tenho TDAH, TAG e TPE. E esse é o Glitch de Vênus. Bom, esse é o quadro Review Bugada, onde eu faço review de jogos baseado na ótica de uma pessoa autista, o que esse jogo causa em pessoas autistas. E como você já deve ter visto aí no título e na thumb, eu vou falar sobre dois jogos hoje: Injustice, Gods Among Us e Injustice 2. Por que eu vou falar dos dois? Porque basicamente eles são a mesma coisa, um é a continuação do outro e funciona da mesma forma. E eu decidi falar deles porque, né, eu tô fazendo uma lista de todos os jogos que eu zerei em 2026. E todos os jogos que eu zerei em 2026 eu vou trazer review aqui, tá bom? E aí já fica uma lista de jogos que eu zerei em 2026, já com uma review de cada um deles, tá bom? Então vamos dar um resumo da história do que acontece no Injustice. Então se você não jogou, não quer spoiler, quando eu for dar spoiler do que vai acontecer no final do jogo, aí eu aviso, e aí você pode pular a parte que eu falo do spoiler, tá bom? Então, vamos lá. O Injustice começa com uma tragédia extrema. O Coringa manipula o Superman para que ele mate a própria esposa, Lois Lane, que estava grávida. E junto com isso, destrói completamente Metrópolis, porque tinha uma bomba ligada ao coração da Lois Lane. E essa bomba estava em Metrópolis. E aí, quando a Lois Lane morre, o coração dela para, a bomba explode. E aí, o Coringa, ele usa o gás do espantalho para fazer o Superman achar que a Lois Lane era o Apocalipse, se eu não me engano. Acho que era o Apocalipse. E aí esse evento quebra o Superman emocionalmente. A partir daí, ele decide que o mundo não pode mais funcionar com criminosos soltos ou escolhas individuais. Ele cria o chamado regime, um governo autoritário onde heróis impõem a paz pela força. E vale constar que ele mata o Coringa. O Batman se opõe a essa ideia e forma uma resistência, defendendo que, mesmo com dor e caos, ninguém deveria governar o mundo através do medo. O conflito escala a ponto de o Batman trazer heróis de outro universo onde o Superman ainda não passou por essa tragédia, para ajudar a derrotar o Superman do regime. E agora sim, vai o spoiler, o final do primeiro jogo. Então se você não quer ver spoiler, avança 20 segundinhos aí do vídeo que vai ser o tempo suficiente para pular essa parte do spoiler. Então vamos lá, no final do primeiro jogo, o Superman autoritário é derrotado e preso, mas o mundo fica profundamente marcado pelas escolhas feitas por ele. No Injustice 2, o Superman continua preso, mas o mundo não está em paz. Então aqui acaba o spoiler, né? Porque tipo, o spoiler é que no final do primeiro, o Superman é preso. No Injustice 2, o começo, ele ainda tá preso, tá? Então esse foi o spoiler. Então vamos lá. No segundo, surge uma nova ameaça, Brainiac, um vilão que invade planetas, encolhe cidades inteiras e guarda como troféu. Diante desse perigo, os heróis entram em conflito sobre libertar ou não Superman para ajudar a derrotar o Brainiac. O jogo gira em torno desse dilema. Vale a pena usar alguém que já se tornou um tirano para salvar o mundo? E aí, no final do jogo, spoiler, você pode escolher qual final você quer fazer. O final do Batman e o final do Superman. A do Batman, que acredita em limites e responsabilidades, e a do Superman, que acredita que só o controle absoluto garante segurança. Dependendo do desfecho, o jogo mostra um futuro onde a justiça tenta se reconstruir, ou um futuro onde o regime retorna ainda mais rígido. E aí você escolhe qual você quer fazer. O Batman, ele quer manter o Brainiac vivo, porque eles não conseguiram recuperar todas as cidades. E o Batman tem medo que se matar o Brainiac, nunca mais consiga recuperar essas cidades que foi, né, encolhidas e guardadas por ele. Tinha pessoas lá, tá? E o Superman acredita que matando o Brainiac, ele vai simplesmente liberar as outras cidades automaticamente. E a escolha é sua. Você escolhe se você quer fazer o final do Batman ou do Superman. Eu falo pra vocês, eu confesso que eu fiz o final do Batman, que eu achei seria o mais coeso a se fazer no momento, tá? Porque essa história do Superman só chegar a querer matar todo mundo, isso não é justiça, né? Enfim. Autista com senso de justiça muito forte, sabe como funciona. E beleza, essa é a história de Injustice 1 e 2. Agora, o que realmente importa aqui não é só o que acontece no jogo, mas como esse jogo é sentido, vivido e processado por uma pessoa neurodivergente. Hoje em dia, eu já não sou muito fã de jogos de luta. Esses Injustice eu joguei porque vieram num pacote que eu comprei. Né? Eu já tinha falado desse pacote antes, da Humble Bundle
que era tipo 15 jogos por R$60, eu acabei pegando. Inclusive foi onde eu joguei o Gotham Knights, né? Então, ele veio junto e eu decidi jogar pra ver como que era. E tem muita coisa que eu gostei, mas tem outras coisas que me incomodaram bastante. Falando primeiro da história, eu achei legal. Não é nada revolucionário, não é aquela coisa que muda a sua vida, mas funciona. Ela cumpre o papel dela. É bem contada, as cutscenes são bonitas, são bem produzidas. E eu não sei se tem a ver com os quadrinhos ou não, tá? Porque eu não sou do tipo que lê quadrinhos, tá bom? Não me julguem, é simplesmente porque eu nunca tive interesse mesmo em quadrinhos. Eu sei que tem o quadrinho do Injustice, mas eu não sei se o jogo segue a risca o quadrinho, tá? Então se alguém souber, por favor, comenta aqui. E agora, o jeito que o modo história é contado e estruturado me incomoda bastante. Porque assim, antigamente eu gostava de jogos de luta. E eu sinto falta de como eram os jogos de luta antigamente. Você escolhia um personagem, jogava o jogo inteiro com ele, e no final tinha uma cutscene, né, o fechamento do personagem, né, que mostrava por que ele estava lutando e tal. Cada personagem tinha a sua história. E aí quando você chegava no final, com cada personagem você conhecia a história dele, por que ele estava lutando, o que aconteceu, por que ele estava ali. Tinha outros jogos também que não tinha tanto essa pegada, né, de fechamento, tinha um fechamento só pra qualquer personagem. Mas tipo, eu lembro que vários jogos de luta que eu joguei, cada personagem tinha o seu fechamento ali, tinha a sua ceninha explicando a história dele, por que ele entrou na luta e tudo mais. Né, exemplos são os Mortal Kombat antigo, Tekken antigo também era legal, sabe? Eu não sei como tá os outros jogos hoje em dia, porque não sou mais fã de jogos de luta. E aquilo tinha continuidade, tinha padrão, tinha um fechamento. Era legal isso pra mim. Já nos Injustice, o modo história funciona diferente. Você joga uma luta e assiste uma cutscene. Joga outra luta, outra cutscene. Isso até parece interessante, cada luta tem uma cutscene e tal. Só que quando você começa a se adaptar ao personagem, o jogo troca. E ele troca de personagem o tempo todo. E pra mim, como pessoa autista, isso quebra totalmente o ritmo. Padrão e repetição ajuda muito. Quando eu começo a aprender os comandos, o timing, o jeito daquele personagem lutar, o jogo já me joga em outro personagem. A repetição existe, o que é bom para um cérebro autista, mas ela é quebrada o tempo todo. Fica, joga, ceninha, troca de personagem. Isso cansa. No final, eu sinto que eu não aprendi a jogar direito com ninguém. É tanta troca de personagem que eu me perco ali, sabe? Eu acabo não sabendo o que eu faço com aquele outro personagem que o jogo me deu. E às vezes são personagens que eu não gosto. E eu tenho muito isso, de jogar somente com personagens que eu gosto. Né? Tem muito jogo que é jogo bom, que eu não acho tão bom assim, por causa do personagem principal. Sabe? Sobre outros modos de jogo, o conteúdo é até bem completo. Tem o modo história, que eu falei, né? Que é as batalhas e tal. Tem o modo arcade, que é o tradicionalzão, que você vai lutando ali e tal, só por lutar. Tem o, se eu não me engano, o primeiro chama Laboratório Stars, que são várias missões e tal. O segundo também tem outro negócio de missões, assim, que... eu esqueci qual que é o nome agora, eu não vou lembrar. Mas tem missões pra você fazer, sabe? Você entra no multiverso e vai salvando outros planetas e outros multiversos, sabe? É bem legal, é bem diferente, tem missões, tem minigames ali e tal, né? Tipo de mini missões que você faz ali dentro e tal. Tem multiplayer, tanto local quanto online, né? E ele tem um modo que é tipo a cripta do Mortal Kombat, sabe? Que você vai desbloqueando coisas e tal, tem caixas pra você abrir, coisas do tipo. Mas eu não explorei muito essas partes, tá? Eu foquei mais no modo história mesmo, que era o que mais me interessava. Então, nessa quantidade de modos de jogo e tal, de variantes, até que tem bastante coisa. Na parte da luta em si, eu achei um jogo de luta bem padrão. Comandos comuns, barra de especial que vai enchendo. Aí quando enche a barra especial, você pode soltar um golpe especial. Eu achei que, tipo assim, não foi nada inovador, mas funciona bem. É uma gameplay bem fluida. E também durante as lutas tem a interação com o cenário, que é bem legal visualmente, ajuda a dar mais impacto nas lutas, sabe? Às vezes tem alguma coisa no fundo, você pode pegar aquela coisa no fundo e tacar na pessoa. Ou você pode jogar a pessoa contra uma parede e jogar pra outro cenário. Ou então, tipo, você pode, tipo, pegar a pessoa e jogar no cenário do fundo, uma coisa do fundo, se tiver um computador no fundo, você pega a pessoa e joga ela no computador. É bem interessante, isso é bem legal. Agora, um ponto muito positivo pra mim, muito positivo mesmo, é a dublagem. O jogo é totalmente dublado em português Brasil. E pelo que eu percebi, não tenho certeza absoluta, mas são dubladores clássicos dos personagens. Sabe, tipo, o Superman, por exemplo, tem a voz do Guilherme Briggs, que muita gente já conhece e associa direto ao personagem. A Priscila Amorim faz a Mulher Maravilha.
O Felipe Maia dubla o Lanterna Verde, Eduardo Borghetti como Cyborg, a Yara Rissa faz a Arlequina, o Manolo Rey faz o Asa Noturna, a Márcia Regina dubla a Mulher Gato, Carol Valença dá voz da Supergirl, e no Injustice 2, o locutor, né, das partidas é o Wendel Bezerra, o que é um detalhe muito legal. E assim, eu falo pra vocês, eu sou muito fã da dublagem brasileira, fã mesmo, de verdade. Eu sigo dubladores no Instagram, eu vejo vídeos deles, eu reconheço voz em desenhos, filmes e jogos, e eu adoro quando isso acontece. Quando eu tô assistindo um filme, uma série, ou algo do tipo, e aí eu escuto uma voz familiar, sabe? Eu até falo pra minha mulher, nossa, é a voz de tal pessoa. Ah, essa aqui é a dubladora de tal pessoa. Isso aconteceu ontem mesmo, antes de eu tô gravando esse vídeo aqui, mas num dia antes que eu tô gravando esse vídeo, aconteceu isso. Eu tô assistindo a série Under the Dome, e aí tinha uma personagem lá, né, a Nori, que eu falei pra minha mulher, ó, é a dubladora da Jinx. E aí eu fui ver e realmente é a dubladora da Jinx, que no caso é a Fernanda Bulara. E assim, pra mim, ouvir uma voz conhecida é conforto. Como pessoa autista, isso pesa muito. Quando você cresce ouvindo um personagem com uma voz específica, aquela voz vira parte da identidade dele. Você associa aquele personagem com aquela voz. Quando muda, parece que o personagem tá errado, desconectado. Aí tipo, eu já deixei de gostar de personagens porque mudou a dublagem. Sabe, tinha algum personagem de jogo, de série, de filme que eu gostava muito, aí mudou a dublagem e falei, não, agora não combina mais, parece que não é o mesmo personagem. Já perdi interesse nesse personagem, sabe? Então, ter esses personagens com essas vozes que a gente já conhece, deixa tudo mais coeso, mais familiar, mais agradável de jogar. É um detalhe que faz a diferença real na experiência. E isso faz muita diferença mesmo. A dublagem é bem feita, encaixa bem e deixa a experiência muito mais agradável. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, tá? É que assim, eu nunca fui fã da DC, sabe? Eu nunca fui fanática pela DC. Eu sempre fui mais time Marvel, sabe? Então essa review, tipo, eu não tô sendo uma fã da DC querendo passar pano por amor à marca. Mas eu vou confessar pra vocês que depois de jogar esses jogos, né? Tanto Injustice quanto o Gotham Knights, eu tô começando a pegar um certo gosto pela DC. Inclusive, tipo, já tá ali equilibrado pra mim, Marvel e DC já tá no mesmo patamar. Tá, antes eu era muito fã da Marvel, não gostava de DC. Agora sim eu tô gostando de DC tanto quanto eu gosto de Marvel, agora pra mim tá bem equilibrado. E isso acontece principalmente por causa da inclusão. Eu vi que a DC tem muitos personagens LGBT. Tem personagem autista, tem personagem trans, tem personagem lésbica, tem pansexuais, tem bissexuais, tem muita coisa mesmo, tem diversidade real. Coisa que a Marvel ainda deixa bastante a desejar. Então, tipo, essa crítica que eu tô fazendo é de alguém que não idolatra a DC, né, que vai passar pano pra tudo que eles fazem, mas também eu não sou hater, sabe? Então, é uma coisa bem sincera mesmo do que eu tô falando, tá bom? E no fim das contas, tanto em Injustice 1 quanto em Injustice 2 ficam com a mesma nota pra mim, nota 6, né? As histórias são legais, os gráficos são bonitos, a gameplay é fluida, a dublagem é excelente e soma muitos pontos. Mas, né, tem aquele porém que eu não sou fã de jogo de luta, então isso pesa na minha nota, eu não ser fã de jogo de luta. E esse esquema de ficar trocando de personagem o tempo todo quebra bastante a experiência pra mim. Por isso nota 6. É um jogo competente, é bem feito, mas não conversa totalmente com a forma que eu gosto e preciso de jogar. Jogaria de novo? Sim, jogaria de novo, né? Qualquer dia, se minha mulher quiser jogar contra ali e tal, umas lutas e tal, jogaria com ela um contra legal. Eu posso qualquer hora também jogar de novo, pra testar os outros modos que eu não testei tanto, né? O Laboratório Stars, as missões e tal, pra conhecer um pouco mais ainda desse jogo, porque eu só joguei o modo história. Então eu posso fazer isso e eu vou fazer isso, só não sei quando. Por enquanto eu tô bem saturado de jogos de luta, até porque, depois de zerar o Injustice 1 e 2, eu zerei o Mortal Kombat 10 e 11, que inclusive vai ser o próximo review, Mortal Kombat 10 e 11, tá? Dessa mesma pegada que eu fiz com o Injustice 1 e 2, tá bom? Então, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder quando sair a review do Mortal Kombat 10 e 11. Fechou? E é isso, conta aqui pra mim nos comentários o que você acha desse jogo, já jogou, não jogou, pretende jogar depois de ter visto essa review, o que você acha, conta aqui pra mim, tá bom? E é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e se o dia foi difícil pra você, eu espero que esse vídeo tenha sido um cantinho de calma. A gente se vê no próximo respawn, com mais aconchego e menos pressa. Com carinho, Morgana. A Raia Negra venceu.